Olá, pessoal! Vamos mergulhar direto na nossa explicação de hoje, introduzindo um conflito fundamental no direito processual civil. A grande questão é: como exatamente um devedor pode montar uma defesa de peso contra uma execução forçada de um título extrajudicial? Como professor, meu maior objetivo nesta nossa análise é dissecar a natureza jurídica e o verdadeiro poder do contraditório dentro dessa ferramenta vital. A gente não vai apenas ver a regra pela regra, tá? Nós vamos entender a lógica profunda por trás de tudo isso. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Vamos passar por 6 pontos. 1. O que são os embargos. 2. Natureza jurídica e contraditório. 3. Prazos, partes e competência. 4. A petição inicial. 5. O efeito suspensivo. E, por fim, o número 6, que cobre a resposta, a sentença e uma pesquisa acadêmica. Certo. Iniciando pelo ponto 1. O que são os embargos e como a gente identifica a defesa correta? Sabe aquela confusão clássica que é super comum no ambiente acadêmico? Pois é, ela se resolve num estalo quando a gente olha para a origem da cobrança. Se o título que baseia essa cobrança veio de uma decisão de um juiz, ou seja, é um título judicial, a defesa correta é a impugnação ao cumprimento de sentença. Agora, se a gente está falando de um título extrajudicial, tipo um cheque, uma duplicata, um contrato assinado, aí sim, a porta de entrada para a defesa são os embargos à execução. Entender essa diferença é a pedra angular de tudo. Avançando para o nosso segundo tópico, a natureza jurídica e o contraditório. Esse é o foco central do nosso encontro. Aqui, assumindo de vez o meu papel de professor, eu peço atenção redobrada de quem nos acompanha. O pulo do gato é este. Os embargos não são, de forma alguma, uma mera petição atravessada no meio do processo de execução. Não. Eles têm natureza jurídica de ação de conhecimento autônoma. A gente não está só levantando um escudinho de defesa. A gente está sacando uma espada novinha em folha num processo próprio. O objetivo? Criar um espaço seguro e amplo para que o magistrado ouça as duas partes, analise os fatos com calma e forme a convicção dele. E é exatamente aqui que o Código de Processo Civil mostra sua força com o artigo 917. Esse trechinho é poderoso porque ele literalmente inaugura o princípio do contraditório na execução. Basicamente, ele entrega um microfone na mão do devedor, dando a ele a voz e o espaço de defesa que ele simplesmente não teve lá atrás durante a formação daquele título extrajudicial. Isso ilustra brilhantemente o que a gente chama de contraditório amplo. Dá uma olhada no que pode ser alegado. A gente pode questionar desde um erro bobo na penhora até um cálculo exagerado. Mas o grande astro do show, sem dúvida, é o inciso 6. Ele escancara a porta da defesa porque permite trazer para o jogo praticamente qualquer matéria lícita que seria usada num processo de conhecimento comum. É uma liberdade de argumentação absolutamente fantástica. E a lógica jurídica por trás disso fecha perfeitamente. Pensa comigo, se a lei permite um contraditório tão amplo assim, ela obrigatoriamente tem que deixar a gente provar essas alegações. Por isso, na fase de embargos, qualquer meio lícito de prova é super bem-vindo. Testemunhas, perícias complexas, calhamaços de documentos, tudo que for necessário para provar a tese pode e deve ser produzido nessa ação autônoma. Indo para a terceira parte, prazos, partes e competência. Vamos entender as regras do jogo. 15. Guardem esse número de cor. São exatos e rigorosos 15 dias úteis para opor os embargos, conforme dita o artigo 915. Se perder esse prazo, bom, na imensa maioria das vezes significa perder a principal chance de defesa. Não dá para bobear. Mas aí vem a pergunta de R$1 milhão. Quando é que dispara esse cronômetro? Ele começa a rodar a partir da juntada do comprovante de citação lá nos autos. Se tem um devedor só, é fácil. Se tem vários, o prazo é individual e conta da juntada do aviso de cada um, separadamente. Mas tem uma exceção de ouro que a gente precisa lembrar: cônjuges e companheiros. Para eles, o sistema cria uma proteção extra. O prazo inteiro só começa a correr quando o aviso do último for juntado no processo. E quem senta de qual lado da mesa? No polo ativo da ação de embargos, quem entra com o processo é sempre o executado ou terceiros que tenham responsabilidade executiva, tipo um fiador. E no polo passivo fica o credor, o exequente. Um detalhe crucial que o nosso material de base levanta: se um terceiro que não tem responsabilidade nenhuma acabar tendo seus bens atingidos, ele não usa embargos à execução. Ele precisa de uma ferramenta totalmente diferente chamada embargos de terceiro. E onde essa briga toda acontece? A competência é do próprio juiz onde já corre a execução, e a distribuição é feita por dependência. Eles andam juntos lado a lado.
E tem uma dica prática sensacional aqui. Mesmo que a penhora aconteça lá do outro lado do país, através de uma carta precatória, o juízo da execução original continua sendo competente para julgar os embargos. A única exceção é se a defesa reclamar unicamente de defeitos no ato da penhora que foi feita lá longe. Ponto 4. A petição e seus requisitos. Como iniciar essa ação autônoma sem escorregar? Fazer essa petição inicial exige uma precisão cirúrgica. O artigo 918 traz os motivos de rejeição liminar. Basicamente, o juiz corta o mal pela raiz se a ação for intempestiva, se a inicial for inepta ou se os embargos forem manifestamente protelatórios. Entrar com a ação só para enrolar o credor e ganhar tempo é considerado conduta atentatória à dignidade da justiça, e o juízo não vai achar a menor graça nisso. A multa vem pesada. Outro ponto onde muita gente boa tropeça na prática é o valor da causa. Olha só, o valor dos embargos não precisa ser idêntico ao valor astronômico da execução, a menos que se esteja brigando contra a dívida inteira. O valor da causa deve ser exatamente o benefício econômico que se pretende. Por exemplo, se a execução é de 100 mil, mas a defesa só discute 10 mil de juros abusivos, o valor da causa dos embargos é 10 mil. Simples assim. Quinta parte do nosso roteiro: o efeito suspensivo excepcional, ou seja, a arte de pausar a execução. Muita gente, no começo dos estudos, acha que o simples fato de protocolar a ação já paralisa tudo. Negativo. A regra geral no nosso sistema é clara e implacável. O por embargos não pausa a execução principal. O credor continua na caça de bens, bloqueando contas, o trator da execução simplesmente não desliga o motor sozinho. Mas como a gente aperta esse botão de pause, então? O juiz precisa enxergar uma tríade cumulativa super rigorosa. Primeiro, a gente tem que pedir expressamente a suspensão. Segundo, tem que mostrar a fumaça do bom direito e o perigo da demora, os requisitos clássicos de tutela provisória. E o terceiro, que é a grande pegadinha processual, o juízo já precisa estar garantido. Tem que ter uma penhora, um depósito em dinheiro ou uma caução suficiente. Sem esses três elementos existindo ao mesmo tempo, a execução não para de jeito nenhum. E, finalmente, chegamos à sexta parte: resposta, sentença e pesquisa. É o nosso julgamento final. O credor que na execução atacava, agora é o réu nessa nova ação de embargos. Ele vai ser intimado para responder em 15 dias. Uma coisa bem interessante do nosso sistema é que não cabe reconvenção aqui, porque o foco é 100% restrito a se defender da execução em curso. E se o credor simplesmente cruzar os braços e não responder? Ele sofre os efeitos da revelia. Os fatos alegados lá na inicial vão ser presumidos como verdadeiros, desde que não batam de frente com a certeza que o próprio título executivo já traz. Chegamos ao momento da verdade. Depois de esgotar aquele contraditório amplo que a gente estudou, o juiz analisa as provas e dá uma sentença. E atenção, é uma sentença de mérito real. Essa decisão tem o poder de extinguir a execução inteira, de cortar o valor pela metade se houver excesso, ou até desconstituir uma penhora que foi feita toda errada. É essa sentença que define em definitivo o destino daquele patrimônio que estava em risco. Para fechar nossa análise de hoje com chave de ouro, eu vou deixar um desafio acadêmico caprichado que sai direto do nosso material. A gente viu que os embargos têm um prazo super rígido e que para suspender a execução precisam de garantia, certo? Mas e se a dívida for tão absurdamente nula, com um erro tão grotesco que o juiz conseguiria ver isso de ofício, sem precisar que a parte garanta o juízo antes? É justamente aí que entra o conceito de objeção de pré-executividade. O que é exatamente essa figura? E que tipo de matéria a gente consegue alegar por lá? Fica aí essa provocação para a nossa turma pesquisar, debater e expandir ainda mais esse arsenal processual. Um grande abraço e até a próxima!